Olá, tudo bem com você? Espero que sim. A gente começa mais um período aí letivo, falando um pouco sobre o texto bíblico, sobre Deus e fazendo reflexões. A gente tem falado essa semana sobre a ideia de recomeço. A gente pensou em coisas que a gente precisa lembrar, coisas que a gente precisa esquecer. E hoje eu queria falar sobre a memória de Deus. Você se considera uma pessoa esquecida? Você acha que sua memória é boa? A gente associa a ideia de inteligência ou aquela pessoa, quando a gente diz, nossa, fulano é inteligente, geralmente a gente associa com a capacidade de retenção de conhecimento, né? Se o cara tem uma boa memória, então quer dizer que geralmente é a pessoa inteligente da sala, né? Eu sou muito esquecido. Meu Deus, como eu esqueço das coisas. Eu me lembro ali quando eu tinha uns 20 anos, na época, para fazer boletim de ocorrência, não dava para fazer pela internet, eu fui na delegacia, eu tinha perdido minha carteira, eu cheguei lá pro policial, falei, policial, perdi minha carteira, vim fazer um BO e tal. Ele puxou meus dados lá, olhou pro computador e olhou para mim e disse assim, menino, o que você tá fazendo na tua vida? Eu falei, por que, seu polícia? Ele falou, esse ano é a 5ª vez que você perde sua carteira. Eu falei, seu polícia, esse sou eu. Mas eu não roubei, eu herdei. Meu pai é igualzinho. Eu esqueço absolutamente tudo. E é curioso, porque hoje eu queria pensar com você sobre a memória de Deus. Existem 2 versinhos no livro de Gênesis que vão falar sobre esse Deus que se lembra. O verbo lembrar é o verbo zahar, em hebraico. Ele vai aparecer a primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 8, numa história muito conhecida, que é a história de Noé. E aqui a cena é uma cena de uma tempestade, Noé, sua família e vários animais dentro de uma arca, já há 40 dias, uma grande tempestade onde saía água de cima, água de baixo. Aquelas pessoas temeram a sua vida, nunca ninguém tinha visto chuva. Então nessa situação caótica, na calamidade, na tempestade, Gênesis capítulo 8, verso 1 diz assim: Lembrou-se Deus de Noé, mas não foi só dele, e de toda a sua família. Mas não foi só deles. E de todos os animais selváticos. E dos animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um grande vento sobre a terra e baixaram as águas. As duas coisas andam juntas. Lembrou-se Deus e em seguida Deus fez. O verbo fazer é o verbo assar. É curioso porque a lembrança de Deus não é só uma lembrança assim, tipo, fulano existe, o Lúcio existe, ou sei lá, Maria, João, não sei, você que está assistindo a gente. A lembrança de Deus é um movimento em direção. Quando o texto diz assim, lembrou-se Deus de Noé, da sua família, dos animais, o texto em seguida diz, e fez um vento soprar. Porque Deus, a lembrança dele é geralmente uma ação de Deus. Uma segunda vez, um segundo verso, e eu encerro aqui, que aparece esse verbo lembrar, em Gênesis no capítulo 30, olha só que interessante. Verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, e Raquel era a esposa de Jacó, que não podia ter filhos. Ouviu e fez ela fecunda. Tem um segundo elemento da lembrança de Deus. A lembrança de Deus não é só um movimento. A lembrança de Deus é um movimento em direção às situações impossíveis. Só Deus podia lembrar de Noé naquela tempestade. Só Ele conseguiria acalmar aquela tempestade. Só Deus consegue fazer da estéril mãe de filhos. Porque Deus lembra da humanidade em situações impossíveis. O semestre está começando. Talvez você possa olhar e falar, nossa, eu estou vivendo, eu vivi uma situação impossível. Talvez não dê para consertar. Mas eu queria te lembrar que Deus se lembra de você. Isso quer dizer que Ele se move em tua direção. Isso quer dizer que Ele tem poder para fazer coisas impossíveis. Que essa seja a tua crença, a tua fé, a tua realidade. Um forte abraço e a gente se encontra numa próxima. Até mais.